Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Bom, já que eu falei no vídeo passado que Jesus é o profeta maior, olha a mensagem: os profetas maiores e os profetas menores. Então vamos fazer a nossa leitura bíblica no dia de hoje, que está localizada aí no livro de Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo 21 e o versículo 22, que diz o seguinte: Mas talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor, se o que o profeta proclama em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor? Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo. Olha essa outra leitura aqui. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 22. Diz assim: Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afasta-se de toda a forma de mal. Então agora nós vamos dar início a essa mensagem falando para você sobre quem é os profetas maiores e quem são os profetas menores. Mas antes disso, eu gostaria de deixar aqui um entendimento para você de que é um profeta. Profeta é aquele que anuncia a palavra do Senhor, que o tem em seu coração. O profeta é aquele que também denuncia as mentiras, as desigualdades, as injustiças. O profeta é aquele que tem discernimento do que convém e do que não convém. Pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. Deus fala através deles. Vamos conhecer alguns desses profetas? Profetas maiores e profetas menores são os livros dos profetas bíblicos organizados em duas categorias. De acordo com o volume de seu conteúdo, portanto, a nomenclatura profetas maiores e profetas menores é apenas uma forma de classificação. É importante entender isso para que se saiba que a designação com maior ou menor se refere ao tamanho da obra literária que cada um escreveu. Vamos agora organizar em categorias. Vamos lá: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, profetas maiores. Agora, Oséias, Jonas, Amós, Obadias, Jonas, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias são os profetas menores. E eu vou estar falando sobre a obra de cada um deles aqui. Vamos lá. Tanto os profetas que produzem um texto maior, quanto os que produzem um texto menor, ou até mesmo os profetas que não produzem esse texto, ou algum texto, todos eles foram igualmente importantes a cumprirem propósitos de Deus através de seus ministérios. Os profetas que produzem literatura e os profetas maiores e menores são geralmente chamados de escritores. Já os profetas que não produzem textos que compõem o cânon bíblico são geralmente chamados de profetas oradores. Entre os profetas oradores podemos citar como exemplo Elias e Eliseu. Também é importante saber que os livros do Antigo Testamento são classificados em 4 divisões. São elas: livros da lei, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos. Essa classificação deriva da Vulgata Latina, versão da Bíblia em latim, que por sua vez foi derivada da Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento. É justamente a última seção, que possui 17 livros, que é classificada em profetas maiores e os profetas menores. Já na Bíblia hebraica, há 3 divisões principais, são essas: a lei, os profetas e os escritos.
Na Bíblia hebraica, os livros dos profetas menores são contados apenas como um único livro. Agora nós vamos saber quem são os profetas maiores. 5 livros do Antigo Testamento foram conjunto dos profetas maiores. Esses livros foram escritos por 4 profetas. Quem são eles? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Por isso, estes 4 profetas são denominados profetas maiores. Primeiro aqui, Isaías. O profeta Isaías escreveu esse livro em cerca de 686 e 650 a.C. E o mesmo livro leva o seu nome. Seu objetivo principal era incentivar seus contemporâneos a serem fiéis ao Senhor e advertir os futuros leitores exilados acerca da necessidade do arrependimento de seus pecados. De modo reconfortante, o livro fala que após o exílio, Deus abençoaria o remanescente fiel de seu povo. Número 2, vamos para o livro de Jeremias. Escrito pelo profeta Jeremias e Baraque, possivelmente o seu aluno é escriba. A data fica em torno de 580 a 539 a.C. O principal propósito do livro era exortar os exilados acerca do motivo de suas provações, também mostrar-lhe que o povo de Deus voltaria para a terra prometida ao se arrependerem. Agora o número 3, Lamentações de Jeremias. A tradição atribui esse livro ao profeta Jeremias, mas o seu estilo literário parece indicar que ele possa ter sido compilado de várias fontes, tornando-se impossível a identificação de um único autor. O livro foi escrito entre 586 e 516 a.C. e trata das terríveis condições impostas pelos babilônicos a Jerusalém e ao povo de Deus. 4. Livro de Ezequiel. O autor foi o profeta Ezequiel há cerca de 593 a 570 a.C. O propósito de incentivar os exilados a se manterem fiéis a Deus, pois ele supriria e cumpriria a promessa de conduzir o povo à terra prometida. 5. Livro de Daniel. Escrito pelo próprio profeta Daniel em aproximadamente 539 a.C. Esse livro mostra, sobretudo, a soberania de Deus na história. Dentre os profetas maiores, Isaías, Jeremias e Daniel são citados nominalmente no Novo Testamento. Lembrando aí que Lamentações de Jeremias foi o próprio Jeremias quem escreveu. Agora eu vou te falar sobre os profetas menores. Eles são aí, no total de 12 profetas, escreveram as suas obras, sendo aí usados por Deus para trazer a mensagem para o povo naquele tempo e também vai servir para nós no tempo presente. São mensagens edificantes. Você vai descobrir em que ano foi que foi escrito e o que eles vieram fazer para trazer essa mensagem até nós. Esses profetas são 12 livros que formam um conjunto desses profetas menores. Então os profetas menores são esses: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Vamos para o primeiro aqui. Livro de Oséias. Foi escrito pelo profeta Oséias em cerca de 760 e 722 a.C.
O seu propósito era mostrar o julgamento divino e a restauração que aconteceu a seguir. Número 2. Livro de Joel. O próprio profeta Joel é o autor desse livro. O seu propósito? Chamar o povo de Deus ao arrependimento. Diante da realidade da chegada do dia do Senhor, a data é incerta. 3. Livro de Amós. Escrito pelo profeta Amós em cerca de 760, 750 a.C. O seu objetivo era revelar o iminente castigo divino por causa dos pecados de Israel e Judá. Também anunciar a esperança de restauração que haveria o exílio. 4. Livro de Obadias. O autor foi o profeta Obadias, em aproximadamente 566 a.C. O livro mostra o encorajamento ao povo de Judá que estavam enfrentando problemas vindos de Edom. 5. Livro de Jonas. Não se sabe exatamente quem escreveu esse livro, que toma o nome de seu personagem principal, o profeta Jonas. A data provável aí é de 750 e 613 a.C. O propósito de convidar os israelitas a entenderem o propósito de Deus quanto à sua misericórdia e soberania às outras nações. 6. Miqueias, escrito pelo profeta Miqueias por volta de 742, 686 a.C. O livro anuncia o julgamento de Deus contra os pecados e as suas promessas de restauração após o exílio babilônico. 7. Livro de Naum. O autor desse livro foi o profeta Naum. Em aproximadamente 663 e 612 a.C. A sua mensagem conforta Judá acerca dos julgamentos que acometeriam a cidade de Nínive. Lembrando que Naum foi contemporâneo de Abacuque e Sofonias. 8. Livro de Abacuque. Escrito pelo profeta Abacuque em torno de 605 e 600 a.C. O seu propósito era guiar o povo de Israel em direção à sua fé em Deus durante o período terrivelmente conturbado que seguiria. 9. Livro de Sofonias. O profeta Sofonias foi o autor do livro em aproximadamente 621 a.C. Seu principal propósito é convidar o povo ao arrependimento diante da invasão babilônica e também fortalecer a esperança numa restauração após o período de exílio. 10. Livro de Ageu, escrito pelo profeta Ageu em aproximadamente 520 a.C. Seu propósito era incentivar a reconstrução do templo e enfatizar a esperança de grandes bênçãos para o povo de Israel depois do exílio. 11. Livro de Zacarias. O autor é o profeta Zacarias por volta de 520 e 475 a.C. O livro trata principalmente das bênçãos prometidas em relação à vinda do reino de Deus em sua plenitude. 12. Livro de Malaquias. O profeta Malaquias é o autor desse livro, com data aproximada em 458 e 433 a.C. Sua mensagem conclama a renovação da fé no período pós-exílico, com anúncio da vinda do julgamento do Messias. Malaquias 3:10, também o Senhor nos alerta a trazermos o dízimo à casa do Senhor, à casa do tesouro. Os profetas maiores e os profetas menores foram usados por Deus no processo de produção das Escrituras. Por isso que a mensagem deles é extremamente relevante para a Igreja de Cristo. Amém?
Então, agora, depois desse grande ensinamento, quem são os profetas maiores e os profetas menores? Você se edificou com esses grandes ensinamentos bíblicos. Recapitulando, os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E agora profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos esses profetas, maiores e menores, como são conhecidos, fizeram parte, estão fazendo da nossa história, porque a Bíblia traz histórias impressionantes que nos traz vida, e todos esses homens, eles foram um instrumento usados por Deus, todos os personagens da Bíblia. Então você conheceu hoje aí os profetas maiores e os profetas menores. Muito bem, eu espero ter contribuído aí com mais conhecimentos para que você venha também aí se edificar, absorver esses conhecimentos, porque nós estamos aqui para compartilharmos essa porção da palavra de Deus e dizer que é um grande prazer estar aqui com você, se edificando com esta palavra maravilhosa. Que Deus te abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos.